Fala, turma, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos aí começando então mais uma aula. Espero que vocês tenham tido aí um bom fim de semana, um bom domingo e uma semana aí especial. Hoje nós estamos começando a quarta aula sobre o tema criança interior. Alguns de vocês conversaram comigo sobre a importância desse tema e o quanto tem sido um diferencial. Eu acredito que é um tema que a gente acaba não falando muito, não divulgando, não ouvindo muito, mas que é tão importante como vocês têm ouvido, né, a cada segunda-feira aqui. A semana passada nós falamos sobre toda aquela parte emocional, como que a criança interior se manifesta, né, através, às vezes até de enfermidades, de situações, de sentimentos, que é a maneira de ela se expressar na vida adulta, com o objetivo de a gente trazer aquele olhar de acolhimento, de uma escuta, né, uma escuta amorosa, uma escuta verdadeira. Então, falamos sobre isso. Bom, e hoje nós vamos falar sobre esse outro tema na quarta aula, que é como nós calamos a criança, né? Então, isso é muito importante, porque a maioria de nós, a maioria de nós, passamos basicamente uma vida inteira, sem ter a consciência de que até isso existe, né? A consciência de que isso é real e vocês estão vendo como que é importante. Então, é muito natural que você nem perceba, né, vamos dizer assim, as pessoas acham que é só um sentimento, nossa, aquela pessoa só tem alguma reação extremista, mas não é só um sentimento, não é só uma reação extrema, não é só uma emoção que eu não sei de onde vem. Tem um porquê. Tudo no mundo das emoções tem um porquê. Tudo no mundo dos sentimentos tem uma origem. Então, eu acredito que todos vocês que estão aqui, é muito bom você estar aqui, porque nós estamos olhando para algo que praticamente quase ninguém olha, né? Então, o que eu quero trazer hoje é que muitas vezes essa dor da criança dentro de nós, ela é tratada como desobediência, ou como doença, ou como fraqueza emocional. Então, muitas vezes essa dor que vem em você, essa dor que a gente enfrenta, pensamentos, sentimentos, ou atitudes descontroladas, você acha que é só um problema de personalidade. Aí tem gente que vai para o lado dos remédios e tal. Só que, na verdade, a origem não é essa. A origem é aquilo que a gente tem falado aqui, que é exatamente a criança interior, né? Então, hoje eu quero abrir, deixa eu só aumentar aqui o compartilhamento de tela para ficar melhor para todo mundo. Acho que agora foi. Então, vamos lá. Então, muitas vezes, que é o que eu acabei de falar, nós acabamos confundindo o que é a dor da criança com uma fraqueza. Ah, pô, eu sou fraco. É, isso é apenas. é, ou esse cara é muito nervoso, ou é muito raivoso, tá? Uma pessoa, personalidade difícil. Mas na verdade não tem isso. Toda criança nasce uma folha em branco e as experiências que te moldaram, elas hoje resultam em sintomas, em manifestações que você vive aí no teu dia a dia. Então, de modo geral, todos nós acabamos aprendendo desde cedo que sentir demais é fragilidade. Até ontem, no domingo à noite, uma pessoa me falou assim: Nossa, ela não usou essa expressão, mas eu não vou usar a expressão que ela usou porque foi meio chulo. Mas a pessoa falou assim: Você está Nutelinha demais, como se fosse isso. Por quê? Porque há na sociedade, nos filmes, até na questão do passado dos guerreiros e tal, e das mulheres fortes, não sei o quê, um estigma, uma premissa, um rótulo que sentir demais é sinal de fraqueza, de fragilidade.
que homem não chora, que chorar é perder o controle. Então, às vezes você não se sente bem nem para chorar num filme. Ah, eu sou homem e tal, né? E tudo isso é você suprimir ainda mais, tolir, achatar ainda mais essa criança dentro de você. E que, ah, não, se eu estou sentindo isso, rapidamente eu tenho que superar, eu tenho que me livrar desse sentimento. E é o que a tua criança viveu a vida inteira, sabe? Ela já foi colocada de lado, ela já foi suprimida, né? Então, toda essa mentalidade que eu estou falando aqui, ela vai construindo dentro da gente como uma resistência à vulnerabilidade. Ah, não, é errado ser vulnerável, é errado chorar, é errado se abrir, é errado sentir, né? E você acaba, olha que coisa cruel que é isso, né? Você acaba criando uma intolerância à tua própria vulnerabilidade. Ou seja, eu não quero ser assim, eu não posso ser assim. Por quê? É uma crença tua e uma crença não tua, mas humana, mundial, que sentia errado. Como se a dor fosse um defeito de caráter ou uma falha espiritual. Ah, é demônio. A gente vai falar, ah, é demônio. Não, a criança interior não é um demônio, né? É lógico que nas feridas os demônios se potencializam. Então o diabo ele não faz nada assim por ele. Os demônios eles vão agir no que já existe de uma ferida e potencializa a raiva. Por exemplo, acho que foi lá no Japão, na China, não sei, que o moleque saiu esfaqueando todo mundo lá com uma raiva absurda ali no metrô, né? Acho que foi no Japão, na China, não sei. Aquilo é demônio potencializado numa ferida que aquele menino tem, que ele sofreu. Ali tem uma origem, é uma criança que foi arrebentada, né? E aí a gente começa a pôr uma série de rótulos, oh, poxa, isso não pode ser assim e tal, ao invés de entender que isso é uma linguagem legítima de uma parte da tua alma que sofreu, de uma parte de você que está machucado ainda, inconsciente atemporal, ainda está acontecendo, e que não foi escutado, e que não foi olhado, né? E que não foi validado, que não foi amado. Então, nós temos um hábito, olha aqui, de nos corrigirmos ao invés de nos acolher. Você mesmo faz isso com você. Por quê? Porque já fizeram muito isso com você. Engole esse choro. Homem não chora. Isso é fraqueza. E aí te colocam uma série de estigmas, de rótulos, de condenações. E hoje você ainda faz isso, né? Ao invés de você se acolher, ah, eu sou um demônio, eu sou horrível, eu não presto, eu sou fraco, que servo de Deus sou eu, que marido sou eu, que pai sou eu. Porque você se corrige. Você continua fazendo com você o que fizeram com a tua criança. E você faz com ela ainda, com você mesmo. Ao invés de se acolher, sabe? Não, eu tenho isso mesmo. Não, mas poxa, tem um porquê. Nossa, eu agi errado com meu filho, não tem um porquê. Eu não vou. Chega de me corrigir. Chega de sempre. Eu não estou dizendo ter consciência dos erros, estou dizendo a maneira que você trata isso. Tá, a consciência existe, mas como você trata? Com punição? Com correção? Ou com acolhimento? Esse é o ponto principal, né? Então, ao invés de a gente pegar, de repente, e se aproximar da nossa dor como um observador, lembra que a gente falou muito sobre ser o observador da mente, das emoções, sem se identificar? Ao invés de olhar para a gente e se aproximar com compaixão, nós aprendemos o quê? Cara, isso aqui que eu vou falar é muito forte. Ó. Ao invés de a gente pegar e se acolher, ao invés de, sabe, eu me aproximar, é como se você vê uma criança no canto, totalmente encolhida, banhada em lágrimas. Ela tá lá chorando a hora, aí você chega e você fala: Oi, eu tô aqui, o que que tá acontecendo? Me conta, qual é a tua dor? Me dá um abraço. Quer falar? Mas não, o que que a gente faz? O que que a gente aprendeu? Algumas ordens internas que a gente criou. Levanta, reage, para com isso é coisa da tua cabeça. Você já ouviu muito isso. Levanta, você tem que ter uma reação, para com isso, você não pode ser assim. E novamente nós estamos suprimindo, calando e achatando a criança. Né? E você trata a emoção como algo a ser domado.
corrigido e não compreendido, elaborado, entende? E você acaba repetindo com você mesmo a mesma postura que um dia alguém te mandou calar, engolir o choro e seguir em frente. Seja forte. E você foi encapsulando, entubando tudo isso, e hoje é você. O resultado é você aí hoje. E várias emoções, sentimentos, tristezas, depressões, ansiedade, saudosismo, prisão no passado. Precisa falar tanto de você. Eu estou conhecendo uma pessoa aqui no trabalho, meu, ela precisa ficar o dia inteiro falando de quem ela é, do que ela já fez, que ela trabalhou no ITA, que ela ajudou em avião. Ela passa horas. Quem encosta dentro dela, ela passa horas. Quem encosta perto dela falando. Cara, que criança que nunca foi olhada e que mulher, desculpa, que saco essa mulher é hoje. Que saco lidar com ela. Como é chata. Por quê? Porque ela vive vomitando tudo que ela. Mas aquilo é uma criança, só que eu não estou ali para tratar a criança dela, é profissional, enfim. Se ela quiser fechar uma mentoria comigo, é outra coisa. Mas putz, fica muito latente, sabe? Então, o hábito de se corrigir ao invés de se acolher. Comecei falando aqui que nós temos aprendido a calar a criança, que a dor é confundida com fraqueza, você não pode ser isso, tá, não sei o que lá, que você, em vez de se acolher, você fica se corrigindo, tipo, sai disso logo, e é a coisa mais errada que você pode fazer. Você só está tratando a febre, mas não a infecção. Então, a infecção que não é tratada, ela vai piorar e pode até virar septicemia, que é infecção generalizada, e aí é morte. E aí, pessoal, isso aqui é muito importante, né? A psicanálise, Freud explicou muito sobre isso. Todos nós temos uma voz interna. Você tem uma voz própria interna. E essa tua voz interna, ela acaba virando um juiz. É você com você mesmo. Para pensar, olha aqui para mim, pessoal. Para pensar o quanto que você acaba sendo um juiz para você mesmo do que um pai, do que uma mãe para a tua criança. A tua criança, você que já é adulto, a criança ferida, ela não precisa mais de um juiz. Ela precisa de um pai, de uma mãe, entende? Porque essa criança interior, ela cresce, você cresceu, só que a voz que acompanha ela não é de um cuidador, mas de um crítico. Quantas vezes você é extremamente crítico com você mesmo, severamente? Então, essa voz interna, não estou falando da voz, da voz da cabeça, não, que a gente aprendeu na transição. É isso também. Mas essa voz que eu estou dizendo é a voz da tua criança, ela é contra você. Uma coisa é aquela voz na cabeça que fica falando de coisas, de pessoas e tal. Agora, eu estou falando da voz que te julga, que te cobra, que compara. Presta atenção se não é assim. Julga, cobra, compara, exige maturidade, repreende fraqueza dentro de você, não tolera fragilidade. Ah, então você está falando para eu ser frágilzinho? Uma criança é frágil. E você só vai ser um adulto de verdade, porque uma hora a sua criança cresce e ela se funde com você, mas ela precisa estar curada para acontecer isso. E aí a sua vida vai ser diferente. Agora, essa voz, ela é esse juiz e não um pai. E isso vai criando dentro de você um ambiente onde a criança. Porque olha só, aonde você só é criticado, julgado, cobrado, comparado, exigido, você não tem liberdade para crescer ali. Você fica tolhido, foi colocado um tacão sobre você. E a criança não se sente segura para existir. Ela tem o quê? Só que se adequar. Todos vocês, todos nós crescemos nos adequando. E não sendo livres, seguros para se expressar, para ter liberdade, para sentir, para ser. Por quê? Há uma voz interna, literalmente, que virou um juiz e não um pai. E aí, pessoal, isso que eu coloquei aqui é muito sério, sabe? Vou explicar sobre isso agora. É muito sério. Eu não estou atacando nada. A espiritualidade ela é muito importante. Agora, quantas vezes você faz um jejum para se punir, sabe?
você usa algumas coisas espirituais que precisavam ser fonte de encontro e consolo, mas que são usadas como uma repressão emocional. Por exemplo, você ora para não sentir. Deus, me livra dessa angústia. Peraí, essa angústia é você, é sua criança querendo falar algo com você. E por isso que Deus não responde essa oração, porque Ele está querendo mais é que você sinta. Agora eu me lembro de Isaías 1, quando Isaías fala, ó, você está aí com o corpo todo doente, acho que é Isaías 1:8, cheio de feridas duras que não estão cicatrizadas, suas feridas precisam ser amolecidas com óleo e tal. Ele está querendo dizer o quê? Você precisa sentir, você precisa se permitir sentir, aí você ora. Eu não quero sentir essa fraqueza, Deus livra de mim. E jejua, para não entrar em contato com a dor. E começa a profetizar, né? Para silenciar um choro. Cara, mas se há um choro, se há um sentimento, ele precisa ser sentido. Sentimento tem que ser sentido. E aí a espiritualidade ela acaba virando tipo como uma maneira sofisticada de evitar a própria humanidade. O que eu quero dizer com isso? Que aí você acaba entrando numa espiritualidade, sabe? Que ela vai te distanciando de uma humanidade. Jesus chorou, cara. Jesus virou a mesa lá, fez um chicote, deu em todo mundo. Jesus. Davi, quantas, sabe, quantas humanidades ele teve. Pedro, as humanidades de Pedro. Paulo, miserável homem que sou menor de todos os pecadores. E você não, e eu não, eu sou, não. E aí você então está usando a espiritualidade para que você, na verdade, suprima a tua humanidade. Só que olha só, Jesus veio como humano e você não pode mais reprimir a tua humanidade com uma espiritualidade forçada, porque isso aí está te prejudicando. Então, pessoal, não querer sentir é você continuar abandonando você mesmo. Fazer coisas para não sentir é continuar vivendo, protelando, prorrogando o próprio abandono que você já viveu em algum momento, entende? Então, quando você fala para você que você não deveria estar sentindo o que você está sentindo, que você não deveria. E você é um crítico, você não poderia fazer o que você está fazendo e você é isso com você, esse juiz interno. Você já fez isso, alguém já fez isso com você. E quando você está falando aí para você mesmo que você não deveria estar sentindo, você está dizendo o quê? Você está falando dentro de você mesmo, para você mesmo, você está literalmente repetindo, você está colocando para você a nova experiência de não ter tido espaço para expressar a tua dor no passado. Porque a criança ferida, ela vem do quê? Ela vem da dor que não foi expressada no passado e que ficou ali aquele buraco. Isso é a sombra interna. Então, quantas vezes a gente pra, com e a gente faz isso sem entendimento, né? Então, quando eu falo para mim que eu não deveria estar sentindo o que eu estou sentindo, eu estou me autocolocando de novo a experiência de não dar espaço para que minha dor se expresse. Ela quis se expressar no passado, não pôde, e quer se expressar agora e você não deixa. E o que a criança aprende? Que as emoções dela não são bem-vindas e que ela tem que se calar para continuar existindo e pertencendo. Entende isso? Que as emoções não são bem-vindas. É isso que ela entende. Só que o que acontece? Isso aí é mais lenha na fogueira, porque vai piorar. Vai piorando dentro de você e fora de você. Das situações que acontecem, fora e dentro de você. E aí, pessoal, o que é importante a gente entender? Eu, uma vez, estava ensinando essa questão, ensinando não, compartilhando essa questão de criança interior, e aí uma pessoa falou assim para mim: ela precisa de cinta, minha criança. Olha que loucura, né? Eu, criança interior, eu vou dar umas porradas na minha criança interior, vou dar cintada. O que é isso? Vou passar para o próximo slide aqui. Porque você acha que a criança ela é rebelde, mas ela não é rebelde, ela é ferida.
Por que que uma pessoa fala, eu vou dar uma cintada na minha criança interior? Porque foi assim que trataram ela na infância. Foi assim que corrigiram. Ela acha que essa é a correção. Então, olha só, pessoal. A criança ferida, ela não é rebelde, ela não é fraquinha, ela não é Nutelinha, ela é ferida. Ferida, não é bobeira. É ferida. E como é que você trata uma ferida? Com cura, com óleo, com remédio, com acolhimento, quando é o caso da criança emocional. Entende? Então, como que essa ferida se manifesta? Parece que é problema, que é deformação, mas na verdade é ferida. Ela se manifesta como tristeza, ela pode se manifestar essa ferida como uma raiva, ela pode se manifestar como um desejo sempre de criar confusão com os outros, e você sempre gera problema e critica e tal, e não se dá bem, e papapá, e não sei o que, tal, tal, tal. Mas você não quer esse conflito, mas você não consegue parar com uma vontade de falar, disputa opinião, e a opinião de ninguém importa, a tua é a mais importante, por quê? Porque não foi lá atrás. Então, ela quer que seja agora. E aí parece rebeldia, mas é ferida, que vem, como eu falei, tristeza, raiva, ódio, medo, confusão. Não é desobediência nem falta de domínio próprio, como diz a Bíblia que você está tendo. Não. É a expressão de uma ferida antiga que nunca foi acolhida. Nunca foi acolhida. Então, tratar isso como rebeldia é você atacar justamente a parte que mais precisa de cuidado. É como se você tivesse um osso exposto, fraturado, e você fala: não, dá uma paulada aqui nessa fratura, pega esse osso que está para fora aqui e martela ele. É o que a gente faz quando trata dessa maneira. É o que acontece, é o que as pessoas fazem quando tratam dessa maneira. Você está atacando a parte que mais está precisando de cuidado. Mas por quê? Ah, porque é errado ter tristeza, é errado ter raiva. Todo mundo repreende o seu comportamento. Aí você mesmo vê como esse comportamento é ruim. Então, pô, isso aqui é... E aí você quer só tirar isso. Mas, espera aí, você está aqui nessa mentoria porque é hora de olhar. É hora de olhar. E aí, pessoal, se é rebeldia, como é que eu vou tratar? Próximo slide. Com castigo. Como é que a gente trata um rebelde? Até a Bíblia fala, o rebelde vai habitar no deserto. Foi Deus que falou isso, né? E aí você fala, bom, é castigo. Aí você pensa que o que você está vivendo é castigo, que o que Deus está fazendo com você é castigo, e você mesmo acaba se autoimpondo um castigo. O que é você se impor um castigo? É quando você impõe consequências e castigos ao invés de acolhimento e cuidado. Ao invés de dar colo, você dá castigo. Quando que você faz isso? Leandro, quando que eu me castigo emocionalmente? Todas as vezes que você se critica por ter feito o que você fez. De novo, uma coisa é consciência. Eu fui lá, cometi algo horrível. Eu tenho consciência, eu me arrependo e tal. Outra coisa é você sempre se criticar por estar mal. Você está se castigando. Quando você sente vergonha de chorar, vergonha da tua dor, ou quando você se força a funcionar sem se ouvir, funcionar sem se escutar, você está aplicando a você um tipo de castigo. Não é físico, mas é emocional. Você retira o acolhimento, você retira o amor, você retira o colo, justamente no momento que ele é mais necessário. Justamente no momento que ele é mais necessário. Então vamos voltar aqui, ó. O tema de hoje é como calamos a criança. Quando a dor é confundida com fraqueza. Eu falei do hábito de se corrigir em vez de se acolher. A voz interna que é juiz em vez de pai. Que a gente usa às vezes até coisas espirituais. Me livra. Eu profetizo que isso vai sair. Arranca, Senhor. Tira, Senhor. Uma coisa é uma dor de uma perda, você perdeu alguém querido e tal, isso é uma coisa. Agora eu estou falando da criança interna, vocês estão entendendo, certo? Aí o parar de sentir, se levanta, seja forte. É você protelar e aumentar o abandono que já foi sentido. A criança não é rebelde, ela é ferida.
E aí a gente traz o quê? O que eu acabei de falar. Um castigo emocional e não um colo, né? Quando você se critica, quando você se envergonha, quando você se força, você retirou o acolhimento no momento que ele é mais necessário. Então, o que significa isso aqui, né? O ego como sensor da vulnerabilidade. É, entenda bem, porque agora eu vou falar uma coisa um pouco diferente do que a gente ensinou lá na mentoria à transição. Tá? O ego aqui não é o ego que eu estou falando do falso eu. O ego aqui é o eu real, o eu, talvez poderíamos chamar de ser, que nasceu para te proteger, para impedir coisas ruins, para te proteger. Então, esse ego que nasceu para proteger, ele passa a impedir o acesso ao sentir, por medo de perder o controle, a imagem ou a força. O que eu quero dizer com isso? Aí esse ego se torna realmente esse falso eu. Tá? Por quê? Olha só, eu estou dizendo que o eu verdadeiro, que existe para te proteger, essas situações acontecem, e esse eu, aí é o ego, passa a impedir o acesso ao sentir. Você não pode sentir. Por quê? Porque você tem medo de perder o controle, de perder, de manter a imagem, de perder a sua força. Você entende isso? Então você se torna uma pessoa com ego grande. E aí essas pessoas vão ficar te humilhando muitas vezes. Por quê? Porque é a vida te mostrando isso. Por que eu tenho medo de perder o controle? Por que eu tenho medo de diminuir minha imagem? Por que eu tenho dificuldade de ouvir críticas e tal? Ou de perder a minha força? Porque é o ego. Esse ego que era o ser, mas que as situações aconteceram, ele se transformou num falso eu. E aí, esse teu ego, ele te censura o choro, te diz que é errado sentir tristeza, você começa a racionalizar a dor. O que é racionalizar a dor? Não, é tal coisa, eu estou assim por causa de tal coisa, tem um porquê. Às vezes não tem um porquê, porque é interno, é inconsciente. E você, é como se você mantesse a criança trancada dentro de um quarto ali, para que o teu sistema continue funcionando, mas dentro daquela casa tem um quarto com uma criança mal. E que não cresce, porque enquanto a criança não é ouvida, ela não cresce. Por isso que a gente tem atitude infantil, emoções infantis. Porque a criança não cresce enquanto ela não é olhada. Ela pode passar 40 anos ali com a mesma idade. E o que a gente faz para parar de sentir, muitas vezes? Aí a gente entra em performance, entende? Por quê? Porque eu não quero sentir, né? Então é muito comum, e isso foi o que mais na minha vida, eu vivenciei, performance como fuga do sentir. Ou seja, como eu quero, como a gente não tem todo esse entendimento, e eu acho que é um problema isso dentro de mim, e eu não quero sentir essa dor. Porque se tem um momento que você lida com você mesmo é quando tudo para. Quando alguma coisa, ou vem uma doença, ou vem uma situação que você para, aí emerge o que está dentro de você. Eu sempre falo que o lago só dá para você ver o que está no fundo realmente quando as águas param, né? Então é isso. E aí, no meu caso, foi assim: você entra numa performance, é trabalho excessivo. Você já parou para pensar por que você trabalha tanto? Sabia que na França as pessoas trabalham 35 horas por semana, elas são super felizes, as famílias são hiper felizes porque eles trabalham só 35 horas por semana? Às vezes eu trabalho 15, 16 num dia. Então por que desse trabalho excessivo? Porque eu ainda quero compensar, provar algo. Eu estou querendo provar algo ainda. Porque eu tenho medo, porque eu não descanso em Deus. Eu acho que eu controlo o meu amanhã, e aí você se torna uma pessoa extremamente agitada, hiperativa, que é o que eu vivi. Eu vivi muito isso aqui. Eu coloquei essa frase porque foi para mim, talvez seja para você. Por isso que eu estou compartilhando. A performance como fuga do sentir.
Então, trabalho excessivo, hiperatividade, dificuldade para relaxar, para desopilar, para descansar. Você condena quem descansa, chama de talvez vagabundo, aquela pessoa, não sei o quê, para. E a gente entra até, estou dando o meu exemplo, numa espiritualidade performática. Prego todo dia, faço todo dia, aconselho todo dia. Porque a necessidade constante de estar produzindo, a necessidade constante de estar ajudando os outros, é uma coisa bonita socialmente, não é? Quando você olha assim, socialmente, aquele pastor que não para, o pastor não dorme, o pastor não se doa, ou aquela pessoa carismática, ajuda todo mundo, ela é a Madre Teresa de Calcutá. Mano, honestamente. Só que isso socialmente é hiper aceito, é bonito, né? Nossa. E ainda a pessoa ganha prêmio Nobel por isso ainda. Pô, tá certo ser assim. Eu não estou falando que a pessoa não deve ajudar o outro. Não, mas estou dizendo que tem que ter que às vezes isso é uma maneira de anestesiar. 1 João, eu não sei, acho que é o capítulo 2, não sei se é dos versículos de 9 para frente, João fala que pessoas andam nas trevas pensando que estão na luz. Trevas internas, que é isso que eu estou falando aqui. Não é trevas de Satanás, não. Então, essa necessidade constante de estar produzindo, achar errado descansar, não se permite tirar uma soneca, parar, sempre ajudando alguém, é uma forma socialmente aceita. E é uma forma que parece ser bom, então valida a tua questão de não querer parar para ouvir a sua própria dor. E aí você enche a tua agenda, porque isso é um anestésico. Você sempre está colocando uma série de compromissos, é um anestésico que te impede de ter um encontro com a tua verdadeira criança interior. E aí você não tem esse encontro e ela fica ali só reprimida. E de novo eu quero falar isso. A gente põe e usa muitas vezes uma espiritualidade para literalmente calar a dor. Então, por que eu estou hoje falando um pouco mais aqui de espiritualidade? Porque é assim que funciona. Então, tudo é rapidamente interpretado como ataque espiritual. Eu vivi num ambiente que tudo era ataque espiritual, é os demônios, vamos jejuar, coisa nenhuma, cara. Era dor muitas vezes, não estou dizendo que não exista isso, mas desculpa, acho que é 5% de realmente coisa espiritual. Então, tudo você interpreta, é o demônio, é ataque espiritual, é falta de fé, é prova a ser vencida. Quando você usa uma espiritualização para silenciar a dor, você perde a oportunidade de reconhecer que muitas vezes é apenas uma parte ferida dentro de você pedindo atenção. Então, essa espiritualidade ela pode ser usada para negar a experiência emocional ao invés de curá-la. Você usa a espiritualidade para negar a experiência emocional ao invés de curá-la. Porque se tudo é prova, tudo tem que ser vencido, e se é só uma dor? Eu quero ir chegando agora no final, dizendo para vocês o que correção não cura o que só precisa de amor. E aí eu vou falar para você uma coisa muito importante agora. É, essa noite de segunda-feira é uma noite para você ter um encontro com o amor próprio. O amor próprio. Por isso que Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você amar você mesmo, você vai amar a Deus e você vai amar o próximo. Mas primeiro você precisa amar você mesmo. Correção, castigo, espiritualidade, oração, unção, jejum, não cura o que só o amor próprio, o amor por você mesmo vai curar. Isso é muito profundo o que eu estou falando agora. Nenhuma ferida fecha porque foi repreendida. Pelo menos eu já tomei vários pontos na vida e a cura não veio porque alguém falou: repreenda esta ferida, fecha-se, buraco aberto da perna, quando eu sofri um acidente de carro lá atrás, por exemplo. Não.
Nenhuma criança se acalma porque foi mandada se controlar. Ela sim se traumatiza ali. Ela cala, mas traumatiza, não é cura. A cura não vem de exigência, ela vem de segurança. É amor. Então, pessoal, nenhuma disciplina vai restaurar a criança interior. O que que restaura? Amor. Amor é, eu estou aqui, você não está errada por sentir. Eu estou aqui. Olha o que eu estou falando para vocês, pessoal. Você dizer para a tua própria criança, você não está errada por sentir. Que muitas vezes é o que você sempre pensou, tem algum erro em mim, na minha espiritualidade, eu sou um erro, por quê? Você quer? E aí todo mundo já te critica também, aí vai. É o coquetel da destruição. Agora, quando você fala, ó, eu estou aqui, você não está errada por sentir, eu te acolho, inicia-se o processo de cicatrização. Inicia-se o processo de cicatrização. Então, eu quero encerrar dizendo para você o que a gente falou muito na mentoria transição. Troque o julgamento por presença. Ao invés de corrigir, criticar, ser juiz, condenar ou espiritualizar, é estar junto, presente, sentindo, acolhendo, dando espaço e mostrando para essa criança que agora você permite ela sentir. Então, esse é o ponto de virada. É quando você para de tentar consertar você mesmo e você começa a acompanhar as suas emoções. Tá tudo bem eu ter feito isso. Por quê? Poxa, tem algo em mim. Sim, eu te acolho. Tá aqui, eu sei, você está querendo se expressar, você tem uma raiva dentro de você, você tem um medo, você tem a necessidade de falar, de aparecer. Então, quando você deixa de ser juiz, você se torna amor, cuidador. Quando você muda da pressa para melhorar para paciência em ficar. A pressa de querer melhorar para a disposição, não, eu estou aqui. É nesse espaço, pessoal. É assim que eu vou encerrar hoje. É nesse espaço, sem condenação, sem crítica, sem culpa, sem fuga, que a tua criança começa a confiar. E aí a dor encontra um caminho real para se manifestar. E não só se manifestar, porque talvez o teu medo é, mas eu vou ficar sentindo. Não, é uma alquimia. É aqui que a mágica, o milagre acontece. Quando há presença e há essa permissão, essa dor vem, mas ela vem para se transmutar em luz. E aí a sombra se transforma em trevas. Por isso que Jesus falou que ele é a luz que ilumina a todo homem. E que as trevas não podem permanecer na luz. Luz é consciência. Você se permitiu, você sente, você não reprime, você está presente, você dá carinho, colo, amor. Agora, pela primeira vez, essa dor vem não para ser calada e aumentada e voltar pior, mas para começar a se transformar em quê? Em maturidade. Aí sim é onde essa criança começa a crescer até que o adulto se funde com a criança. Pessoal, sobre hoje é isso. Qual que é a tarefa de hoje? Assistir de novo essa aula, tá bom? Então, olha, uma excelente noite para vocês e uma excelente semana. Fiquem com Deus e até segunda que vem.